Olá, seja bem-vindo aos Sementes, um programa trazido até você pelo Departamento de Comunicação da Federação Espírita do Estado de Alagoas. É uma honra tê-lo conosco aqui todas as quintas-feiras na nossa FEAL TV. Vamos plantar mais um grão em nossa vida? Vamos à semente de hoje? A semente de hoje nos diz assim: quem poderá supor o Cristo capaz de infligir tormento a quem quer que seja? A vizinhança do Mestre, contudo, trazia-lhe claridade suficiente. A semente de hoje, ela pode ser encontrada no livro Pão Nosso, que é de psicografia de Chico Xavier e de autoria espiritual de Emmanuel, e ela é um pequeno extrato do capítulo 19, intitulado Falsas Alegações. É interessante contextualizar aqui a mensagem, uma vez que Emmanuel, nesse capítulo 19, no livro Boa Nova, ele vai comentar a seguinte citação que está em Lucas, capítulo 8, versículo 28. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Então, Emmanuel vai fazer uma indagação básica, né? Porque o Cristo que só plantava amor, o Cristo que só falava do bem, como poderia ele infligir tormento a quem quer que seja? Né? Como? E como essa vizinhança do mestre, né, já trazia a claridade em si? E essa semente nos concita a pensar na dificuldade da mudança. Às vezes é tão difícil mudar, às vezes é tão conveniente permanecer com os velhos hábitos, com os velhos costumes. Quem nunca identificou aqui um hábito nocivo e, mantendo por conveniência, seguiu a vida? Né? Tem pessoas que têm um costume nocivo de, sei lá, falar mal de outras pessoas, um exemplo. Pessoas que têm alguns costumes que são equivocados, mas acabam por passar a mão nos próprios defeitos só por ser conveniente, só por ser difícil modificar. A mensagem do Cristo, ela vai nos trazer a proposta justamente contrária a essa estagnação. Porque a proposta de Jesus é a proposta de abandonar os maus hábitos, os vícios de sentimento, trocando, permutando-os por ser alguém mais justo, alguém mais virtuoso, alguém mais caridoso. Essa é a proposta do Evangelho de Jesus. Mas e quando a gente não está pronto para aceitar essa proposta do Evangelho? O que acontece? Pode acontecer tormentos íntimos. Quando nós identificamos que, de repente, uma atitude, um comportamento nosso não é legal, isso pode gerar alguns tormentos, algumas inquietações, algumas crises consciências. Me enrolei agora. Algumas crises conscienciais. Porque o que gera o tormento não é o Cristo em si, mas é a consciência do ser que acaba de ser despertado por aquela mensagem. Certamente, aquele espírito inferior que trava esse diálogo com Jesus, ele fala dos tormentos, mas não é o Cristo que está infligindo tormentos a ele. Assim como não é Deus que nos castiga. É a nossa consciência que nos pune. É o peso dos nossos equívocos que vai se amontoando. É difícil mudar. Segundo a doutrina espírita,
aprendemos que a mudança para uma vida melhor, ela pode ser difícil devido a diversos fatores. Fatores esses internos e externos. Vamos aqui pensar em alguns fatores diante dessa reflexão. Apego e hábito arraigado. Muitas vezes nós estamos presos a hábitos, a comportamentos, a vícios e relações que nos impedem de progredir espiritualmente falando. Esses apegos eles podem ser difíceis de abandonar, mesmo que a gente já reconheça que não nos serve mais. É o caso do que a gente estava trazendo um pouco antes. A gente já entende que aquilo dali é nocivo, a gente já sabe que aquela atitude não é uma atitude legal, que eu não quero isso mais para mim, mas ainda assim o apego e os hábitos arraigados me levam a ficar promovendo esse tipo de mau costume ou mau hábito. É o que Paulo, certa vez, escreveu falando: por que o bem que eu tanto quero, que eu já entendo que é melhor para mim, eu não consigo fazer, mas o mal, esse que eu já entendo que é nocivo, esse que eu já entendo que não me serve, esse eu insisto em fazer. Né? São questionamentos e são conflitos que todos nós passamos. Um outro ponto de dificuldade, muitas vezes, para esse processo de dificuldade de mudar é a influência do meio. Porque, quer queira, quer não, o ambiente em que nós vivemos, seja um ambiente nas suas questões, nas suas compleições físicas, nas suas compleições sociais ou culturais, podem exercer grande influência sobre nós. Então, se nós estamos, por exemplo, imersos num ambiente negativo ou num ambiente desestimulante, pode ser difícil encontrar o apoio necessário ali para mudar e crescer espiritualmente. É por isso que muitas vezes nós precisamos buscar algo fora do nosso meio. Nós precisamos buscar apoio se nós não encontramos no nosso ambiente. Medo do desconhecido. Outro ponto muito importante para a dificuldade de mudança de hábito. Nós temos essa dificuldade. Nós resistimos em alguns momentos às mudanças porque ela envolve justamente aquilo que a gente não conhece, aquilo que nós não sabemos o que vamos encontrar, não sabemos como as pessoas vão nos ver. O medo do que está por vir e da incerteza pode ser paralisante. E mesmo que a mudança seja para algo melhor, muitas vezes a gente fica ali preso. Muitas vezes nós não percebemos que abrir a janela para contemplar uma paisagem bela é fundamental. Mas a gente tem medo porque é algo novo, algo desafiador. Autoconhecimento insuficiente. Muitas vezes a gente não reconhece a nossa fraqueza, as nossas limitações. E não conhecendo essas limitações, a gente não consegue ver as áreas que precisamos melhorar. Então, é preciso se conhecer. Falta de apoio espiritual. Apoio espiritual, seja por meio da religião, mas também por meio da meditação, da prática da caridade, da prática do amor e outras formas de conexão com Deus, com o nosso Pai. Orgulho e ego, outro ponto, que nos impedem de admitir as nossas falhas, que nos impedem de reconhecer os nossos erros e principalmente nos impedem de buscar a ajuda que necessitamos. Crenças limitantes. Nossas crenças muitas vezes podem ser fatores que nos limitam à mudança. As pessoas às vezes acreditam que não é digna de uma vida melhor, que não merece a felicidade, que não merece a realização espiritual, né? Quando na verdade é preciso compreender que nós estamos em processo de mudança. Pois bem, meus amigos, mudar é um processo que não ocorre do dia para a noite. É uma mudança gradual, que exige de nós autodisciplina e abertura para aprender e crescer. Ao enfrentar esses desafios com coragem e determinação, poderemos nos libertar dos ciclos de erro, de punição, de expiação e efetivamente evoluir enquanto espíritos imortais criados por Deus. Por hoje foi isso, mas antes de me despedir, eu tenho um aviso muito importante, uma mensagem muito importante para vocês. A FEAL, ela aderiu à campanha
de auxílio aos nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Então nós temos aqui uma mensagem importante, né? Ajude o Rio Grande do Sul, que nos informa que os Correios estão recebendo doações de todo o Brasil. Então basta que você procure, né, um posto dos Correios e você pode doar aí. Quais são os itens prioritários? Água potável, alimentos de cesta básica, produtos de higiene pessoal, material de limpeza seco, itens de cama e mesa e ração para pet. Para mais informações, o número 0800 725 0100. É uma campanha da FERGS, que é a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, da Federação Espírita Brasileira e abraçada pela nossa querida FEAL. Além dessa campanha, nós temos também aqui esse outro fundo, né, que é um fundo de apoio emergencial ao Centro Espírita, né, que é um auxílio aos centros espíritas do Rio Grande do Sul que estão passando por necessidades, por situações emergenciais. Então a FERGS, né, com o apoio da FEB e da nossa FEAL, está lançando esse fundo aí. Então, se você puder contribuir, você pode fazer o Pix para doar, e esse fundo vai ser revertido, né, para o auxílio das casas espíritas daquela região que passam por situação emergencial. Então, nós temos aí o QR Code e nós temos aí a chave Pix. Diante dessas mensagens muito importantes, nós gostaríamos de agradecer por vocês terem nos ouvido, por terem compartilhado conosco. Muito obrigado por estar aqui e até a semana que vem.